Dentro do nosso programa Panorama Bíblico, nós temos agora o quadro O que a Bíblia Diz. Nós estamos hoje com o pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi. Pastor, nós tivemos uma pergunta aqui do nosso irmão Rafael Katzins. Ele nos faz uma pergunta, eu vou até ler o texto ao pastor, depois o pastor faz a aplicação. Ele pede uma explicação sobre a parábola que está narrada no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Eu penso que é o capítulo 20, a parábola do versículo 1 até o versículo 16. Eu farei a leitura, pastor, e posteriormente, numa sequência, o senhor faz a explicação dessa parábola, que é muito interessante, muito elucidativa, no sentido daquele que quer viver realmente a vida cristã. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram, e saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Pastor, podia fazer uma aplicação dessa parábola, pastor? Essa parábola, ela tem uma interpretação que é a principal, que nos fala a respeito dos judeus e dos gentios. Isso é o principal. Mas a aplicação que podemos fazer, ela pode ser muito abrangente. O Senhor Jesus estava dizendo a respeito do advento próximo que iria acontecer do seu reino. Então, ele faz analogias a respeito do reino, o reino dos céus. Ele nos mostra obreiros espirituais, ele nos fala da vinha. A vinha é comparada na Bíblia Sagrada primeiro a Israel, e depois, em João capítulo 15, o Senhor fala que ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. É o Senhor que dá vida. De maneiras que ele vai falando sobre isso, ele vai falar também das oportunidades, ele vai falar da obediência, ele vai falar da preguiça, ele vai falar da negligência, ele também vai falar da chamada divina, que cada um de nós tem. Também ele vai falar dos pecados dos chamados patrões, e esses obreiros espirituais, eles devem fazer o trabalho de Deus. Podemos ver em João, capítulo 4, verso 35, diz assim: não dizeis ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos,
já estão brancos para a ceifa. Dessa maneira, tem uma aplicação espiritual que, depois da obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, ele deixou a incumbência para todos nós de fazer parte da grande comissão. Infelizmente, muitos estão acomodados. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Muitos estão murmurando, muitos estão com problemas trabalhistas. É o que nós encontramos aqui nesse verso 12. Disseram, estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Eles estavam achando que o Senhor estava fazendo um privilégio. Nós vemos que na parábola podemos comentar, na parábola que o Senhor falou do filho pródigo, o que o filho mais velho, quando percebeu, viu aquela festa, o pai recebendo o filho pródigo, fez uma grande festa, e o filho mais velho se achou injustiçado. Então tem muitas pessoas que às vezes pensam, puxa, esse cidadão chegou agora na igreja, um camarada que fez tanta coisa errada no passado, agora o pastor coloca ele numa posição de destaque. Eu que já estou há tanto tempo aqui, não tenho essa posição. Então, nós vemos que muitas das vezes pessoas fazem, essa é a aplicação dessa parábola, né? Pessoas se acham com ciúmes, como o filho mais velho, pessoas se acham que são injustiçadas. Eu gostaria que o irmão lesse Romanos capítulo 9, verso 14, o que o apóstolo Paulo fala a respeito, principalmente quando ele fala do passado de Israel, que é o que trata esse capítulo 9 de Israel, de Romanos. Perfeito. Capítulo 9 de Romanos, no versículo 14, já essa parte, esse trecho da carta de Romanos, está falando da liberdade absoluta da graça de Deus, ou seja, Deus tem liberdade absoluta para conceder a sua graça a quem quer que seja. No versículo 14, Paulo fala assim, que diremos, pois, faz uma interrogação, que há injustiça da parte de Deus? Interrogando. Aí ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Também o verso 15, por favor. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Versículo 16 ainda. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então aqui está bem claro, né? É a aplicação, prezado irmão Rafael, do que o Senhor Jesus faz. Nós não podemos achar isso, aquilo. Muitas das vezes existem essas situações, mas nós devemos saber que Deus é imparcial. Gostaria que o irmão lesse Atos, capítulo 10, verso 34, que quando Pedro estava na casa de Cornélio, quando Cornélio e seus familiares receberam o Espírito Santo, o que Pedro disse sobre aquele fenômeno? E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então aqui está bem claramente, Deus não tem a nossa justiça, né? Nossa justiça é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. Nós encontramos aqui a bondade de Deus, encontramos também, como diz aqui no verso 15 desse capítulo 20, que o irmão leu, não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal ao teu olho, o teu olho, porque eu sou bom? É uma pergunta. Verdade. Que o Senhor Jesus, palavras do Senhor Jesus nessa parábola.
Então nos mostra que tudo é Deus que faz. E dessa maneira ele é soberano para estar promovendo o seu chamado, e nós temos que, da nossa parte, fazer o trabalho, que o trabalho está à nossa frente e precisamos sermos trabalhadores fiéis. Amém. Então fica bem claro, né, pastor, essa parábola dos trabalhadores da vinha está traçando uma semelhança do reino dos céus com relação a esse acontecimento. E eu penso aqui que no versículo 8, quando aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Então aqui é uma inversão, né? Se nós pensarmos em fila, quem são os primeiros a ser atendidos da fila? São os primeiros. E aqui está falando dos derradeiros, ou seja, aqueles que foram na 10ª hora, na última hora, só trabalharam 1 hora. Então isso, a gente estava conversando um pouquinho fora do ar com relação a isso, essa pergunta, e realmente é verdade, não é, pastor? Às vezes as pessoas se colocam numa condição de absolutismo dentro de uma igreja. Pelo seu tempo de serviço dentro da igreja, foi o que o pastor falou: esse irmão chegou agora e já está trabalhando na obra do Senhor. E aqui é o contrário, né? Aqui eles reclamam que aquela pessoa não trabalhou o tempo que eles haviam trabalhado para receber aquilo. Então se faz assim se atrela a questão da salvação por tempo. Então parece que aquele que tem mais tempo de crente tem mais salvação do que aquele que tem menos tempo de crente. Mas a parábola aqui ela é bem clara. Todas as vezes que o Senhor da vinha os procura, faz o chamado, eles atendem. Então isso tem muito a ver conosco. Quando nós recebemos a nosso Senhor Jesus, o Senhor da vinha está nos chamando. Chamou: Natanael, você vem trabalhar na minha vinha. E o Natanael foi ali na Goiás, perdão, é 5, né? 10. Goiás 10, e estabeleceu ali o seu trabalho. O irmão Marcos já foi bem tempo depois, mas também está. Então essa é a base. A vida cristã é exatamente isso, essa simplicidade. Isso nos deixa assim maravilhados, a simplicidade do Evangelho de Cristo. É algo assim maravilhoso que você sente no coração, o Espírito Santo te mostra nesse sentido. Então essa parábola ela é muito, muito gostosa quando você consegue ter essa aplicação, porque se você for analisar isso aqui do ponto de vista humano, está errado. Pô, como é que pode? No militarismo, falar que a hierarquia é posto. Então, se o coronel é mais um dia mais antigo que o coronel anterior, ele manda mais. Então, o mundo não entende dessa maneira, mas aqui nós vemos Deus não faz acepção, Deus tem amor por todos. Todos somos pecadores, mas todos nós, se quisermos, nós temos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Isaías 5, que Deus construiu a sua vinha, mas deram uvas bravas, né? Desde lá do Antigo Testamento, tem disso também. que Israel tem dado um fruto amargo para Deus. E os gentios, de uma certa forma, a igreja do Senhor, é o que está dando fruto atualmente. Exatamente. Então nos mostra bem essa equidade que Deus tem para com todos, né? Deus vai tratar com Israel ainda, está tratando, mas nós temos esse privilégio. É o que o apóstolo Paulo fala, que até que chega a plenitude dos gentios. E outra coisa importante é que não devemos achar que nós temos esses privilégios pelas boas obras ou justiça Exatamente. própria. Isso aí é um grande erro que nós podemos ter quando nós achamos: não, eu estou mais tempo, não vem pelas obras. eu tenho mais capacidade humana. Aquele obreiro é um ignorante, nem completou o ensino fundamental e está numa posição de destaque. Eu sou um doutor, tenho que ficar escutando. Mas é isso que Deus faz. Deus é maravilhoso. Deus levanta. E também outra coisa que é importante dentro dessa, ainda na aplicação, é que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. São os galardões. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Perfeito, eu acho que ficou bem elucidada essa questão. Pastor, temos ainda um pouquinho de tempo.
Tem uma outra pergunta aqui do irmão Eduardo de Guarujá, eu penso que foi até com relação à pregação, que nós falamos do neopentecostal. O irmão ele faz uma pergunta de uma denominação, o irmão sabe qual é a denominação, nós, até por respeito, não citaremos aqui, a não ser que o pastor assim queira fazer, mas nós não citaremos aqui a denominação, mas o irmão que nos fez a pergunta, ele vai saber qual é. Se é uma igreja neopentecostal. E em seguida ele faz uma outra pergunta nesse sentido. O que significa Pentecostes, ou melhor, pentecostais ou Pentecoste? Bem, o pastor pode responder para nós com relação a isso? A questão desses termos pentecostais fui eu que escrevi aqui. Ah, perdão. Eu pensei que fosse uma que tivesse... Ele está perguntando se essa determinada igreja é uma igreja que pode ser enquadrada no neopentecostais. Então, vamos primeiro fazer uma colocação sobre a questão pentecostais. Essa palavra pentecostais, ela é dita de um período de 50 dias entre a Páscoa judaica, no caso, quando o Senhor Jesus foi na sua paixão e morte na cruz, ele comemorou a Páscoa judaica com seus discípulos, e quando desceu o Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, verso 1, foi a data em que desceu o Espírito Santo. Por isso o nome Pentecostes, que significa 50 dias. Então, dessa maneira, ele está falando esse termo da descida do Espírito Santo, é um termo que é utilizado por causa dessa situação da descida do Espírito Santo. Agora, o termo neo significa novo. Então, são alguns modismos que são acrescentados a uma igreja que crê nos dons do Espírito Santo, mas que principalmente na década de 80, foram introduzidos essas liturgias visando principalmente o bem-estar humano do cristão. São situações de enriquecimento, situações de pessoas que querem fazer sacrifícios, querem uma cura divina, então tem que fazer um sacrifício, e por aí vai. Tem até aproveitando, pastor, essa passagem aí da questão do neopentecostais, nós temos a questão até para afirmarmos que não são todas as igrejas neopentecostais que praticam heresias, deixar bem claro isso, não estamos generalizando isso, não podemos assim generalizar. Tem muitas delas que assim o fazem, essa questão do cair no Espírito, do rodar no Espírito, a risada do Espírito, tem tudo isso aí, isso não é bíblico. Então, nós até nesse nosso curso de formação de obreiros na área da apologética, nós vamos, a matéria, inclusive essa matéria será eu mesmo que estarei abordando, é a questão dos modismos pentecostais. Então, nós não estamos aqui confrontando, ofendendo quem quer que seja. Nós só estamos mostrando à luz da Bíblia aquilo que a Bíblia não nos dá condição de nós afirmarmos. Então, a parte é essa. Com relação à questão da igreja pentecostal, talvez tenha uma dúvida com relação a isso, o pastor podia também elucidar essa questão. O que é? Nós somos uma igreja pentecostal. O que é uma igreja pentecostal? O que crê uma igreja pentecostal? Nós temos, por exemplo, no nosso credo, a crença no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Então, no nosso credo, no item 9, diz: no batismo bíblico com o Espírito Santo, que nos é dado por Deus, mediante a intercessão de Cristo, com a evidência de novas línguas, conforme a sua vontade. É o que nós conhecemos como glossolalia. São palavras em línguas estranhas para cantar louvores a Deus, conforme nós podemos ler
no verso 11 do capítulo 2 de Atos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Então são, além dessa interpretação desse fato de anunciar ali o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós também cremos na plenitude, no batismo. O batismo significa imersão. Então, é uma imersão, assim como nós somos batizados na água, nas águas, nós também somos batizados no Espírito Santo. Então, tem vários textos que nos falam a respeito dessa evidência que o Senhor promove na vida daqueles que querem ter essa plenitude.